André e hoje eu tô aqui para compartilhar com você uma palavra de esperança. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu desafiado? Provavelmente já. Talvez você esteja passando por um desafio agora. A nossa vida ela é repleta de desafios e muitas vezes os desafios que estão à nossa frente podem parecer maiores do que o que nós podemos aguentar, transpor. Talvez nós não enxergamos um caminho para vencer esse desafio. Mas olha, a Bíblia é clara em nos dizer que Deus não nos dá um fardo maior do que o que possamos suportar. E ao longo da história da Bíblia, nós podemos ver que Deus acompanha todos os seus servos com fidelidade e honra. E isso me traz na mente a história de um homem que foi fiel a Deus, foi escolhido por Deus e também foi retribuído por Deus com bênçãos. Esse homem é Josué. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, nós temos o chamado de Deus a Josué. Ele foi chamado para cumprir um papel, uma tarefa fundamental no povo de Deus. Ele foi líder do povo de Deus para alcançar a terra prometida. Mas antes mesmo desse chamado de Josué, Josué já se mostrava um servo de Deus, desempenhando tarefas fundamentais ali ao lado de Moisés, que era o seu líder antecessor. Então nós vemos que antes de Josué ser um líder, ele foi servo também. Ele estava pronto a servir. Essa é uma característica muito importante para aqueles que querem seguir a vontade de Deus. Outra característica fundamental em Josué, que nós podemos ver no seu relato bíblico, é a sua fidelidade a Deus e a compreensão que ele tinha de receber a voz de Deus. Nós podemos ver que Josué estava atento para ouvir a voz de Deus em meio às dificuldades, desafios, e ele buscava a orientação divina. A vida de Josué não foi fácil, porque Moisés foi um grande líder do povo de Deus. E após Moisés morrer, Josué foi escolhido por Deus, então, para a nova etapa, para a próxima fase ali da história do povo de Deus. E você acha que foi fácil? Imagine você ser escolhido, ser chamado para liderar todo um povo que às vezes era rebelde, que às vezes dava muito trabalho. Mas Josué foi fiel e ele aceitou o chamado de Deus. Eu quero ler para você aqui alguns versos do capítulo 1. O verso 2 do capítulo 1 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo teu povo. A terra que eu te dou aos filhos de Israel é tua. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Esse é o verso 2 e o verso 3. Então aqui é Deus falando para Josué, chamando ele para uma tarefa. E talvez Josué tenha titubeado, a Bíblia não relata aqui. Mas logo a seguinte, Deus traz uma palavra de ânimo, de encorajamento a Josué. No verso 6 diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar a teus pais e antepassados. E depois, no verso 9, vem um verso fundamental. Deus diz assim para Josué: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Olha para o desafio que você está enfrentando hoje na sua vida. Deus está falando para você hoje: Não fui eu que te mandei? Seja forte e seja corajoso, porque Deus vai acompanhar você aonde quer que você for. Alguns fatores são importantes aqui também nessa história. Nós vemos que Josué foi chamado por Deus para desempenhar uma tarefa, um papel. Você se sente chamado por Deus para desempenhar tarefas, papéis importantes na sociedade em que você vive, no meio em que você está? Deus tem, sem dúvida, um plano para você. Então, cabe a você, cabe a mim, procurarmos a vontade de Deus diariamente e estarmos dispostos, com humildade, a seguirmos as suas orientações. Eu oro para que Deus esteja acompanhando você, esteja iluminando a sua vida e que todos nós possamos alcançar a verdadeira boa vontade de Deus. Um abraço e a gente se vê por aí.